Olá, nós estamos estudando a carta aos Gálatas e agora chegou o momento de estudarmos o capítulo 3. Esse capítulo começa de forma muito dura. Primeiro, Paulo diz que os Gálatas eram desprovidos de mente. Esse é o significado literal da expressão que ele usa no grego. Então, primeiro ele diz que os Gálatas eram desprovidos de mente, não tinham mente. Poderíamos traduzir como insensatos, tolos, estúpidos, desmiolados. E depois ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas. Quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês receberam o Espírito a partir de obras da lei, ou seja, pelo esforço próprio, ou pela fé? Vocês começaram no Espírito e agora querem ser completados na carne? Vocês sofreram em vão? Tudo o que vocês sofreram foi em vão? Deus faz milagres a partir do Espírito, a partir da fé ou a partir de obras da lei, a partir do esforço humano? Essa sequência de perguntas que eu adaptei para o vídeo é encontrada entre os versos 1 e 5 do capítulo 3. E elas são perguntas retóricas porque a resposta a elas é evidente. E essas perguntas conduzem à compreensão da graça de Deus e da necessidade de uma vida conduzida e dirigida pelo Espírito. Viver a partir da fé e não a partir da lei, a partir de tentar agradar a Deus por meio do esforço próprio. E a partir do verso 6, Paulo começa a demonstrar o seu argumento a partir da consideração da vida de Abraão. E deste momento aqui em diante, pelo menos aqui no capítulo 3, a carta aos Gálatas deve ter sido algo chocante para os judeus daquela época. Assim como provavelmente ela seja um tanto chocante mesmo para muitos cristãos hoje em dia. Paulo demonstra que Abraão foi chamado por Deus quando ainda não havia lei. E se não havia lei, então Abraão foi justificado por fé, ou seja, ele foi aceito por Deus, ele foi aproximado a Deus pela sua fé e não por obras da lei, e não por esforço próprio, e não por atender a esta ou aquela prescrição. E mais do que isso, no verso 8, Paulo escreve que Abraão foi pré-evangelizado, ou seja, o evangelho foi anunciado de antemão a Abraão. E se o evangelho, como nós também já vimos por aqui, é identificado com a pessoa do Cristo, então, de alguma forma, o próprio Cristo foi anunciado a Abraão. O próprio Cristo foi pré-evangelizado a Abraão. E como Abraão foi pré-evangelizado? Ele foi pré-evangelizado com aquela promessa encontrada em Gênesis 12, 3. De que nele, Abraão, seriam abençoados todos os povos da terra. E como isso seria possível? Isso somente seria possível por meio do Cristo. Então Paulo demonstra que a lei, que foi concedida 430 anos depois daquela promessa feita a Abraão, não poderia anular a promessa. A consequência disso é que a verdadeira descendência de Abraão é aquela que é espiritual e não a descendência que é segundo a carne. Então Paulo afirma no verso 16, para comprovar isso, que a semente de Abraão, é isso que diz o original, mas nós poderíamos entender o descendente de Abraão, ou a descendência de Abraão, que foi prefigurada em Isaac. Então Isaac, como um descendente natural, é uma figura da verdadeira descendência, ou da descendência espiritual, da semente espiritual de Abraão. A semente de Abraão, a descendência de Abraão é o Cristo. Se a semente de Abraão é o Cristo, se a descendência e se a herança de Abraão são espirituais e não terrenas, então todos aqueles que estão em Cristo são descendentes e herdeiros de Abraão. Em outras palavras, ser descendente de Abraão apenas segundo a carne não tem valor algum diante de Deus. Para Deus, a verdadeira descendência de Abraão é aquela que é espiritual e, portanto, é aquela que é encontrada no Cristo. E então Paulo passa a lidar especificamente com a lei. Por que ela foi acrescentada? Por causa das violações, ou seja, para mostrar
como nós somos excessivamente malignos e que por isso necessitamos de um Salvador. E é claro que na perspectiva histórica, a lei do Antigo Testamento foi dada aos judeus, mas a lei foi apenas um pedagogo até Cristo. Agora nós estamos no verso 24. O que um pedagogo fazia naquela época? Ele ficava junto da criança, ele guardava, ele protegia a criança e ele instruía a criança. Foi isso que a lei fez com o povo judeu até que o Cristo viesse. Mas, uma vez que o Cristo veio, já não existe mais necessidade do pedagogo. E se em Cristo não há necessidade mais do pedagogo, o que vale para os judeus, com ainda muito mais razão, os gentios que nunca estiveram debaixo daquela lei não devem se sujeitar agora ao pedagogo, não devem agora passar a observar os preceitos cerimoniais da lei. Mas note que esse argumento serve não só para tratar da questão dos gentios, mas para demonstrar como os próprios judeus em Cristo não estão mais debaixo da lei do Antigo Testamento. Então, na sequência do texto, nos versos 26 e 27, Paulo diz que todos os que creem em Cristo são filhos de Deus. Note que aqui judeus e gentios estão em pé de igualdade. E mais do que isso, Paulo afirma também que todos aqueles que foram batizados para dentro do Cristo foram revestidos de Cristo. Note que Paulo não está falando de água aqui. Ele está falando em ser batizado para dentro de Cristo, ou seja, unir-se espiritualmente a Cristo e a todos aqueles que estão em Cristo. Ser batizado para dentro de Cristo e ser revestido de Cristo. A água é apenas um sinal exterior dessa realidade espiritual. E é exatamente por isso que em Cristo todos estão em pé de igualdade diante de Deus. Nós poderíamos dizer que espiritualmente o que existe é uma igualdade absoluta. E é por isso que no verso 28, Paulo afirma que em Cristo não existe judeu nem grego. O grego aqui representando os gentios. Mas mais do que isso, ele avança para demonstrar. Primeiro, ele demonstrou que não existe diferença de raça, não existe diferença étnica. Depois ele avança e diz que não existe escravo nem livre, ou seja, ele demonstra que não existe diferença social. E depois ele afirma, por fim, que não existe nem mesmo macho ou fêmea. Também não existe diferença entre homem e mulher. Todos são iguais, dignamente iguais, espiritualmente iguais diante de Deus. E é por isso que ele termina dizendo que todos somos um só em Cristo Jesus. Então veja que esse capítulo encerra tratando não só da igualdade que há em Cristo, mas da liberdade que há em Cristo. Aliás, o verso 1 do capítulo 4 vai começar exatamente falando dessa liberdade. A liberdade que há em Cristo Jesus. Realmente, a carta aos Gálatas é uma carta sobre a liberdade que há em Cristo. E esse assunto, a liberdade cristã, é o grande ponto de partida, é o grande fundamento de um tema que eu pretendo abordar aqui no canal, que é o cristianismo libertário. Até aqui nós estávamos falando de uma visão bíblica, de uma visão teológica da liberdade e da igualdade que há em Cristo. Mas essa perspectiva ela pode fundamentar também uma compreensão político-filosófica, que é o cristianismo libertário. E em breve eu devo também tratar disso aqui no canal. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. E até a próxima!